Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer esse pão caseiro fofíssimo, muito fácil de fazer. Olha só, gente, fica uma delícia. Veja só que lindo ficou esse pão. Rende 2 unidades, ó, deu para fazer 2 pão, né, desse tamanho. Vou cortar aqui para vocês verem. Olha só, gente, vou tirar uma fatia aqui, ó. Olha só a fofura desse bolo, pessoal. Olha só, ó. Como ele é fofinho. Aí fica uma delícia. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa receita com os seus amigos. Gente, para tomar aquele cafezinho, fica muito gostoso. Ai, aquele café da tarde com esse pãozinho delicioso, uma manteiguinha. Olha só, gente. Fica muito fofinho, muito delicioso mesmo. Vale a pena, faça aí, assista a receita passo a passo, tá bem? Então, bora começar? Então, pessoal, aqui nessa bacia eu vou colocar, a primeira coisa que eu coloco é o fermento. É o fermento seco biológico, ou seja, uma colher, assim, ó, uma colher bem cheia de fermento biológico seco, tá bem? Aí eu vou colocar aqui eu vou colocar agora o açúcar, né? São 3 colheres de sopa de açúcar. Eu uso açúcar demerara, ó. Então eu vou colocar o que eu tenho em casa, mas se você tiver o refinado ou o cristal, pode ser também 2, 3. Esse fermento, esse açúcar, ele vai ajudar ajudar o fermento, né? E eu tenho aqui um pouquinho de água morna agora. Eu vou usar 360 ml de água morna. Eu vou misturar esse fermento, vou botar um pouco só de água, né? Vou misturar bem aqui com o fermento, o açúcar e a água. É a primeira coisa que a gente faz, tá bom? Não precisa deixar agindo, porque esse fermento aqui, ele é muito bom. Não precisa ficar agindo. Agora eu vou colocar o resto da água. 360 ml de água morna. Não pode ser água quente, tá, pessoal? Porque a água quente, ela vai queimar o fermento, né? Fermento seco e químico, ou seja, não é químico, é fermento biológico, né? Ó, aí você vê que tá bem misturadinho, né? Aí agora você vem com o óleo. Eu tenho aqui, gente, né? Eu tenho 120 ml de óleo. 120 ml de óleo. Eu tô usando óleo de soja, mas pode usar de girassol ou granola também, se você preferir. Esse 120 ml corresponde a meia xícara de óleo, entendeu? Meia xícara de óleo. Agora eu vou colocar o sal. Eu tenho uma colherinha rasa que, se você gostar mais salgadinho, você pode usar, colocar mais sal, mas eu, para mim, ó, uma colherinha dessa já tá o suficiente. Hum. Agora eu vou colocar o ovo. Eu tenho aqui, ó, um ovo. Ah, tá aqui atrás o ovo, eu não tava achando. Eu tenho um ovo aqui, ó, que eu vou colocar, né? Então, agora eu vou misturar esses ingredientes bem misturadinho para agregar bem essa mistura, né? Eu tenho um fouet aqui, ó. Se você quiser uma batedeira, pode ser uma batedeira manual também, pode usar também, não tem problema, tá? Ó, vou misturar bem esse ovo aqui. Pode bater com garfo, se você também não tiver a batedeira ou um fouet. O importante é que misture bem o ovo, ó. O ovo tem que ficar bem manchadinho aqui nessa mistura. Esse pão caseiro, ele fica muito delicioso, gente. Fica muito fofinho, bem econômico, não vai leite, né? Você que tem intolerância à lactose, ele não vai leite. E ele fica bem fofinho, bem gostoso para você tomar aquele cafezinho, aquele pão caseiro fofinho, gostoso.
Você vai gostar muito, tenho certeza. Bom, gente, já tá bem misturadinho agora. Agora, então, eu vou colocar agora a farinha de trigo, tá bem? Vou colocar a farinha de trigo. Estão 5 xícaras de farinha de trigo, né? Eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos, ó. A minha xícara corresponde a 210 ml. Aí vai misturando, ó, vai misturando bem. E assim eu vou colocando as 5 xícaras, tá bem? Vou colocar mais aqui, mais uma xícara. Ó. E vou misturar. Ó, agora eu vou colocar a terceira xícara. Terceira xícara. E vou mexendo, e vou misturando, gente. Vou colocar a quarta xícara agora. Gente, tá chovendo muito aqui na minha cidade hoje, sabe? Você tá escutando aí as trovoadas? Não sei se dá para você ouvir. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje tá chovendo bastante. Ó. Opa, já fiz uma arte. Vou misturando. Bem, agora eu vou colocar mais uma xícara. A quinta xícara. São 5 xícaras de farinha de trigo. Procure usar uma farinha de trigo de boa qualidade, tá, gente? E vai ficar muito melhor o seu pão, muito mais fofinho. Ó, agora, como você vê, já tá. Para misturar com fouet, já não tá bom, não tá legal. Então, o que que a gente tem que fazer agora? Eu já higienizei bem a minha mão, né? Lavei bem a mão agora. Vai ter que ser com a mão, para misturar bem. Esse pão, ele é muito interessante porque ele não precisa ficar sovando muito, sabe? Você sova bem pouco assim, só para tirar o ar e já pode colocar para ele crescer. Enquanto ele cresce, ele vai crescer durante 1 hora na forma. Agora eu mostro para você. Enquanto ele está crescendo, o fermento está agindo, né? Aí o pão vai crescer. Se você sentir que ainda está pegando muito, muito na mão, assim, ó, aí você pode colocar mais um pouquinho de farinha, viu? Mais um pouquinho de farinha, mas você vai controlando, não pode ficar muito pesado. Ó, vou colocar mais um pouquinho só, né? Ele tem que ficar assim, a ponto de desgrudar da mão. Ó, vai fazendo assim. Esse pão é muito delicioso. Eu faço toda semana aqui em casa, gente. A minha família adora. Eu faço uma vez por semana aqui. Olha aqui, ó, gente. Eu já coloquei agora farinha de trigo aqui na bancada, né? Aqui na mesa. E vou sovar um pouco esse pão. Não precisa ficar sovando muito. Assim que você sentir que já saiu o ar da massa, né? Começa a sair o ar. Aí já pode botar pra... Pode colocar para descansar. Ele fica 1 hora descansando. Olha aqui, gente, que delícia. Gente, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí, que ajuda bastante o canal, tá, pessoal? Por favor, eu peço para vocês, deixem um likezinho aí. Pode deixar um comentário, né? Se você tiver alguma dúvida aí, eu respondo sempre. Às vezes eu não consigo responder na hora, sabe, pessoal? Eu não consigo responder na hora. Às vezes passa um dia ou dois, mas eu sempre respondo, viu? Pode deixar nos comentários aí, se você gostou. Eu tenho vídeos aqui, para você que é novo aqui no canal, eu tenho vídeos de várias receitas culinárias, comida, doce, bolachinha. Eu tenho receita
de bolos caseiros, bolo de uva, bolo de morango, de limão. Meu Deus, eu tenho assim, ó, uma playlist só de bolo. Tenho doces também. Então, eu peço que você, se não for inscrito ainda, você se inscreva aqui no canal, né? Se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar dos meus vídeos. Nós já ultrapassamos os 40 mil inscritos, né? E o pessoal aí tá curtindo bastante os vídeos. Então tá, gente, ó. Eu vou sovar mais ou menos por uns 5 minutos, depois eu volto. Olha só, pessoal. Eu já sovei durante 5 minutos, coloquei mais um pouquinho de farinha, porque tava grudando muito na mão, sabe? Tava grudando, aí eu coloquei mais um pouquinho, assim, de farinha. Só que não pode colocar muito, viu? Olha, ela tem essa consistência, a massa, ó, já não tá mais grudando na minha mão, ó, olha só. Não tá mais grudando, tá bonita essa massa aqui, gente, olha só. Agora eu tenho aqui duas formas que eu untei elas com óleo, passei óleo, né, óleo de soja, depois eu polvilhei com farinha de trigo, dei uma polvilhadinha com um pouquinho de farinha, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou cortar essa massa ao meio aqui, ó. Eu vou dividir, no caso, ao meio, né? Eu vou dividir ela ao meio pra gente colocar na forma, nas duas formas, entendeu? Eu vou colocar uma metade em cada forma. Ó, gente. Isso aqui, eu acho que tá bem, né? Tem que ficar bem do tamanho da... Bem repartido, aliás. Aí eu pego uma espátula aqui, pode ser uma faca também. E vou repartir ao meio. Ó, repartir em duas metades, né? Uma metade eu vou colocar numa forma, né? Vou colocar um pedacinho, que esse aqui ficou maior, tá? Agora sim, agora tá... Tem que ficar do mesmo tamanho, pessoal. Né? Agora eu vou colocar... Só que antes, gente, eu vou passar o rolo antes, né? Vou passar aqui pra não grudar na mesa, né? Vou passar o rolo, eu vou mostrar pra vocês aqui eu passando o rolo. Olha só. Eu vou esticar agora, pegar esse rolinho aqui, vou esticar essa massa. Dá uma esticada boa aqui. Se você quiser, você pode colocar queijo, mortadela, calabresa. Eu tenho ralado aqui no meio da massa enrolar. Eu tenho uma receita aqui no meu canal de pão de calabresa, onde eu pego a calabresa e ralo no ralo grosso, coloco aqui e depois enrolo e deixo crescer. Fica uma delícia também. É uma ideia maravilhosa para você fazer. Eu tenho aí no meu canal também a receita de pão de calabresa que eu faço assim. Aí, bom, agora, gente, eu vou enrolar aqui, ó. Enrola. E vou colocar na forma. E vai ficar aqui na forma agora para... Eu vou deixar durante 1 hora, tá bom? Se aí no seu estado, na sua cidade aí, for um lugar quente, porque aqui no sul é frio, né? E você notar que passou 40 minutos por aí, ele já tá bem crescido, já pode colocar no forno. Só que aqui assim, ó, aqui é frio, então a gente vai deixar 1 hora. Agora eu vou cobrir, né? Vou fazer a mesma coisa com essa outra massa, colocar na outra forma, fazer a mesma coisa. E aí então eu vou cobrir com pano, né? Com guardanapo. E vou deixar crescer por 1 hora, tá bem? Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra massa, tá bem? Olha só, gente, como cresceu os pãozinhos. Olha só, eu deixei 1h15, porque tá muito frio aqui na cidade. Eu deixei coberto com guardanapo. Agora eu tirei o guardanapo, olha só como tá fofinho. Bem, então agora eu vou... Aqui eu tenho, ó, 2 gemas de ovo com 2 colheres de sopa de leite, que eu misturei bem misturadinho, ó. E agora nós vamos pincelar aqui. Se você não quiser passar esse ovo aqui, essa gema,
Você não precisa, não vai mudar a diferença do sabor, entendeu? É que fica mais bonito, dá mais uma cor no pão, né? Fica mais com aquela cor assim, douradinha. Então, eu costumo colocar, mas não é uma coisa que seja necessária, tá bem? Agora eu vou colocar no outro. E agora, gente, eu já vou colocar assim no forno e vou deixar aproximadamente 40 minutos a temperatura de 180 graus, tá bem? Mas aí você controla, porque cada forno é diferente, às vezes muda, né, um do outro. Você controla, tá bem, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dessa receita de pão caseiro, tá bem? Agora, então, eu vou colocar no forno. Depois, eu volto para mostrar para vocês como ficou o pão, tá bem? Então, já se passaram, pessoal, 40 minutos. Olha só como tá o nosso pão. Olha só, já cresceu bastante. Agora, eu vou desligar o forno e vou deixar mais uns 5 minutos dentro do forno, aí então depois eu tiro, tá bom? Gente, já tirei do forno, já deixei esfriar, que é muito importante, você não pode desenformar um pão quente, né? Agora, pessoal, eu vou aqui com uma faca, vou passar aqui pra soltar mais rapidamente. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ó. Olha só, pessoal. Esse pão pegou um pouquinho no fundo, né? Vou desenformar o outro. Viu só? A gente coloca a gema com leite, ele fica uma corzinha bem legal, né, pessoal? Ó, olha aqui. Outro pãozinho, olha só que delícia, gente. Esse pão, ó.